Bom, aí você sai da poupança, vai investir melhor, começa a analisar outros títulos de renda fixa, talvez no seu próprio banco ou em uma corretora, o que seria ainda mais adequado. E aí te mostram lá outros títulos, outras opções à poupança, porque você descobriu que a poupança não é lá um bom investimento. E aí te mostram lá alguns títulos de renda fixa e você se depara com algumas nomenclaturas estranhas, como CDB pré ou CDB pós. 120% do CDI. O que será que significa isso? E é natural que numa primeira vista você não entenda o que isso tudo quer dizer, mas é essencial você entender para poder fazer bons investimentos, investimentos adequados para o seu perfil, para o seu momento e correr menos riscos. Mas se você ainda tem dúvidas sobre esses nomes um pouco estranhos no começo, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar o que significa pré, o que significa pós e como escolher da melhor forma o título de renda fixa mais adequado para você. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes e antes da gente falar sobre pré e pós, sobre CDB, sobre títulos de renda fixa e eu te explicar exatamente o que isso tudo significa, é fundamental receber o seu like, porque através do seu like eu vou saber que você de fato gosta desse tipo de conteúdo, tá afim de mais conteúdos como esse e de quebra você vai ajudar esse conteúdo também a chegar para mais pessoas e mais pessoas conhecerem o canal Ótica do Dinheiro e se inscreverem. Inclusive, se você não é inscrito ainda, aproveita para fazer isso agora, antes que você esqueça, se inscreva no canal Ótica do Dinheiro e ative o sininho das notificações também para não ficar de fora de nenhum dos conteúdos que a gente posta aqui no canal toda semana. E aí, então, como decidir entre um CDB 12% ao ano, pré-fixado, ou um CDB 150% do CDI, que é pós-fixado. Ou antes ainda, o que é pós-fixado e o que é pré-fixado? Bom, para ficar um pouco mais fácil de entender, lembra do celular pré-pago e pós-pago? Pois é, não é exatamente igual, mas é fácil de entender com essa analogia. No pré-pago você coloca lá crédito de R$35 e você já sabe que você tem R$35 para gastar. Ou seja, você já conhece exatamente a capacidade daquele cartão e ele vai render exatamente R$35. Pois então, no título pré-fixado é exatamente a mesma coisa. Quando o pré-fixado fala que vai render 10% ao ano, você já pode calcular exatamente 10% ao ano sobre o valor que você investiu e, dependendo do prazo, por exemplo, 5 anos, você vai fazer aqueles 10% ao ano, durante 5 anos, o resultado de hoje vai ser exatamente o resultado que você vai ter lá no resgate. Não muda absolutamente nada, você já conhece o valor exato que vai resgatar, que vai ser a soma do valor que você colocou lá, mais os juros que vão render no período. Então grava aí, pré-pago, pré-fixado, em ambos você sabe o valor nominal que vai render desde o início. Por exemplo, se você investe R$1.000 em um CDB pré-fixado que rende 10% ao ano, ao final de um ano o valor bruto vai ser de R$1.100, que vão ser os R$1.000 acrescidos dos 10% de juros que isso vai render. Difícil mesmo é encontrar um CDB de um ano rendendo 10% atualmente. Inclusive, se você ainda não sabe o que é taxa Selic, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir e dominar o tema. Bom, então se o CDI atualmente está rendendo cerca de 1,9% ao ano, significa que um CDB que rende 150% do CDI vai render aproximadamente 2,85% ao ano. E como a Selic e a taxa DI variam, não só diariamente, como principalmente de acordo com as diretrizes do Copom, podem variar de 45 em 45 dias, a gente nunca tem a certeza de para onde vai a taxa Selic, para onde vai o CDI, então 150% do CDI hoje, que representariam aproximadamente 2,85%, pode ser que daqui 2 ou 3 meses representem 3,5% ou 2,5%. Por isso ele é chamado de pós-fixado. Você não sabe exatamente quanto que vai render, de fato, nominalmente, aquele valor que você investiu. Isso nos lembra também o telefone pós-pago. A exemplo do pós-fixado, acho que agora você já entendeu, né? Então, o telefone pós-pago é aquele telefone que você tem uma conta para pagar todos os meses. E essa conta, às vezes, pode apresentar alguma surpresinha se você se excedeu ali nos gastos, nas ligações. Inclusive, teve uma vez que eu não tinha lá muito dinheiro, ganhava R$800 por mês,
e fiz a primeira conta de celular. Eu era bem novo e quando a pessoa estava lá me explicando tudo que contemplava aquele plano novo de celular, eu encantado com todos os benefícios, eu entendi que SMS era liberado, não pagava nada para enviar SMS. Não sei por que cargas d'água eu tive esse entendimento. Saí logo no mês seguinte mandando SMS adoidado para Deus e o mundo. E aí, quando chega a conta, para minha surpresa, ela veio mais ou menos do tamanho do meu salário. E aí, nesse caso, o pós acabou fazendo um estrago grande com as minhas finanças, justamente porque eu não tinha entendido as regras, coisa que você, agora com essa analogia, certamente vai entender que o pós-fixado para os investimentos não tem uma rentabilidade nominal fixa. Quem tem uma rentabilidade nominal fixa é o pré-fixado. Aliás, se você já cometeu alguma proeza como essa minha na conta de telefone, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos ao que interessa. Tem muita gente comparando o CDB pré com o CDB pós, e essa comparação não é exatamente uma comparação justa, porque o CDB pré sempre vai render mais do que o CDB pós se a gente pegar a rentabilidade de cada um no tempo presente. Acontece que geralmente os CDBs pré-fixados com maior rentabilidade têm um prazo de vencimento muito estendido, para 5, 6, 7, 8 anos. E comprar um título assim só por conta da rentabilidade não é exatamente o mais adequado, porque ele envolve um grau de risco maior. E aqui eu não falo nem do risco do emissor, que isso pode estar contido em ambos, tanto aqueles atrelados ao CDI, os pós-fixados, quanto aos pré-fixados. Você precisa analisar minimamente qual é a classificação de risco do emissor, daquele banco que está emitindo, justamente para que você não tenha problemas, muito embora você tenha nos CDBs a proteção do Fundo Garantidor de Crédito para até R$250 mil investidos. E qual é o outro risco que existe então nesses títulos mais longos pré-fixados? É o risco da inflação, porque se caso a inflação disparar, aqueles títulos que são pós-fixados estão protegidos, porque provavelmente a taxa Selic também vai disparar justamente para controlar a inflação, e o ganho de quem tem investimentos a 120% do CDI, 130% do CDI, 150% do CDI vai acompanhar a taxa Selic muito de perto e vai superar, a tendência é que supere a inflação. Isso não vai acontecer no pré-fixado, caso, por exemplo, a taxa da inflação supere a taxa de rentabilidade do título. Por exemplo, se o título rende 10% ao ano e a inflação for de 11% ao ano, realmente esse título vai render menos do que a inflação, vai ter uma rentabilidade real negativa. E se a economia é muito difícil de prever para daqui 1 ano, 2 anos, para daqui 6 ou 7 anos ela é ainda mais difícil. E se você olhar somente para a rentabilidade nominal, achando que vai ganhar muito mais dinheiro por estar investindo em um CDB que mais rende dentre todos os que você olhou, você pode sim se frustrar e até ter uma rentabilidade negativa para aquela que ia ser a maior rentabilidade de todas as opções. Mas é injusto comparar ambos porque ambos podem ter a sua importância dentro de uma composição de carteira de investimentos e um não anula o outro. Uma carteira bem montada pode sim, tranquilamente, ter parte dos investimentos em renda fixa atrelados ao CDI ou à taxa Selic ou até ao IPCA, que é o índice que mede a inflação, como pode também ter títulos pré-fixados, como títulos do Tesouro ou títulos privados também, como CDBs, LCIs e afins. Bom, agora que você sabe tudo sobre pré e pós-fixado, você pode ajudar outras pessoas também a saberem. É só compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer compartilhar conhecimento. E não esquece de, se gostou do conteúdo, caso não tenha deixado o like ainda, deixa o like que isso vai nos ajudar bastante. Eu vejo você no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.